Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este momento especial que nós realizamos mais uma vez neste mês de agosto com um convidado, que agora está participando conosco ao vivo, nosso querido amigo Gerry Almeida. Ele é da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório e também é uma pessoa que faz algumas publicações, é pesquisador, é historiador, trabalha bastante atuante no movimento espírita, é também expositor espírita e também autor de algumas obras, como A Convivência na Casa Espírita, O Desafio da Felicidade, Família, Frente e Verso, Felicidade em Tempos de Crise. Todas essas obras publicadas pela editora Francisca Spinelli. Então, seja bem-vindo, Gerry. Muito obrigado. Muito obrigado, é uma alegria, uma satisfação a gente estar participando com vocês dessa oportunidade. E, bom, o tema que me foi solicitado, né, para que a gente pudesse conversar com vocês nessa noite, ele está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4 da introdução, que é um subtópico lá que Kardec apresenta sobre a questão de ser, onde ele considera que Sócrates e Platão são precursores, antecessores, né, das ideias espíritas. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre esse tema. Independente disso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não há problema nenhum, a gente vai conversando por aqui, certo? Maravilha, maravilha. Vamos só fazer então a apresentação dos nossos amigos, iniciar com a prece, passar para o nosso amigo Guilherme Del Valle também, que vai ir presidindo agora a nossa União Municipal Espírita de Viamão. Está presente conosco, né, meu amigo? Então tá, boa noite, William. Obrigado pela administração do trabalho hoje, né, esse compartilhamento da atividade. É com renovada alegria que nós nos encontramos em mais uma live, nosso Evangelho no Lar, promovido pela UME Viamão, todas as sextas-feiras, às 21 horas. Lembrando sempre que na primeira sexta-feira de cada mês, nós temos um convidado, e hoje, quando falamos sobre Sócrates e Platão, os precursores das ideias cristãs e do Espiritismo, nós temos a companhia do Gerry, que nós saudamos mais uma vez agradecendo a participação dele conosco. Né? Nós lembramos que a UME Viamão é composta por mais de 10 casas espíritas que trabalham, sim, buscando estudar, praticar e promover o espiritismo, e temos alguns representantes, não conseguimos, nos nossos encontros, deixar representantes de todas as casas, mas queremos aqui saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando, mais um encontro, já que a nossa missão é apoiar e fortalecer o Centro Espírita como União Municipal Espírita. Então, a gente faz a nossa saudação para a Cris, que é a nossa vice-presidente da União Municipal Espírita de Viamão e também presidente da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na Parada 42 de Viamão. Boa noite, Cris. Tudo bem, minha amiga? Olá, boa noite. Tudo muito bem nesse dia tão especial para nós, como sempre, né? Nossa sexta-feira, o dia da semana mais esperado por nós, porque é o dia do nosso encontro e da nossa live. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, queridos amigos. É verdade. Obrigado, Cris. A nossa irmã Liane Matzenbacher, que também já esteve na presidência da União Municipal Espírita de Viamão e hoje está como vice-presidente doutrinário da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Marechal Deodoro 185, no centro de Viamão. Boa noite, Liane. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Ao Gerry, em especial, que veio trabalhar hoje conosco. É uma grande alegria contar com a tua presença, Gerry. E também uma grande alegria, mais uma vez, estar compartilhando com vocês esse Evangelho online. E boa noite também para todos que estão nos assistindo. O nosso irmão Carlos Alberto, presidente da Sociedade Espírita Luz e Fraternidade de Viamão, não pôde estar presente conosco por questões profissionais,
mas deixou um abraço carinhoso para todos, e nós reiteramos esse abraço também para eles, né? Todos os encontros nós buscamos sempre trazer essa presença espiritual deles conosco, e o nosso amigo, irmão de várias encarnações, né? O William Gontijo, nosso diretor da área de comunicação da UME de Viamão, e também vice-presidente da Associação Espírita André Luiz, na Vila Elza. Vou te dar um abraço também, né, William? Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. A gente faz assim a introdução, pessoal, vocês não ligam que a coisa é bem assim organizadinha. Quando chega na hora a gente esquece tudo, mas faz parte, né? A gente a gente segue junto. Mas esse ambiente descontraído, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E a gente agradece pela oportunidade semanal que nós temos, né, de contribuir para a difusão da doutrina espírita. Não estranho o sotaque do William, porque ele é o brasiliense mais gaúcho de Viamão, tá, gente? Vamos, então, iniciar nossa fala introdutória. A gente traz esse clima descontraído para podermos, sim, realmente mostrarmos que o Evangelho é a fraternidade e seriedade ao mesmo tempo, mas esse carinho para que nós possamos falar do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. A doutrina espírita tem a missão de evangelizar a humanidade. Nós não podemos compreender o Espiritismo sem o Evangelho, como não entendemos a realidade do espírita sem o esforço do burilamento moral. O Espiritismo vem trazer Jesus de novo no caminho do mundo. Ensina a fraternidade, objetivando a união, prega a tolerância, visando a paz, lembra a renúncia, combatendo o egoísmo, fala da simplicidade, apontando para o alto. Prega a caridade, instruindo quanto à lei de amor. O Espiritismo ensina, acima de tudo, o amor. Virtude por excelência, levanta o homem e conduz à meta gloriosa. Grande objetivo dos nossos encontros, falar do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, para que possamos desenvolver cada vez mais essa que é a matéria-prima de todas as virtudes e a completude de todas elas, que é o amor. Assim, então, queridos, vamos orar, sabendo dos efeitos da prece já estudados pelo Espiritismo, lembrando que Deus é amor. Então vamos entrar em comunhão com o Criador, com a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é justiça, é amor e misericórdia, com Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade, com os espíritos amigos responsáveis pelo movimento de unificação do nosso município, que é essa estrela brilhante na bandeira de Ismael, o governador espiritual do Brasil. Que possamos, amigos, estar irmanados com esse sentimento único de igualdade, de liberdade, de fraternidade, de altruísmo, de pacificação, buscando assim irradiar essas vibrações, pois a química da nossa aula, da nossa psicosfera se altera de acordo com os nossos sentimentos. Que possamos, nesse exercício de amor, de humildade, buscar evangelizar o nosso mundo íntimo, a fim de que essa luz interior irradie e ajude a contribuir para a iluminação do mundo. Que possamos ser vigilantes e operosos na tarefa de levar o Evangelho do Cristo ao mundo e aos corações. E com esse sentimento de profunda gratidão, a certeza da fé e no amparo a todos que estão conosco nesse trabalho, acompanhando pela internet, mas também trabalhando no bem, fazendo esse exercício de autoiluminação. E também ao plano espiritual, que ampare a cada um que está acompanhando a nossa live, derramando sobre cada um os fluidos salutares para o equilíbrio físico e espiritual, e também inspirando pensamentos positivos para que possamos juntos nos fortalecer e evoluirmos cada vez mais. Com esse sentimento, então, nós iniciamos mais um encontro do Evangelho no Lar Online da União Municipal Espírita de Viamão. Muita paz a todos. Jair, meu amigo, está aí contigo. Muito bem. Bom, eu, então, agradecendo, né, esse convite aí de vocês, é uma oportunidade para mim estar podendo trazer aqui alguma reflexão sobre esse tema. E eu gostaria, então, de procurar situar
por que Kardec faz essa referência a Sócrates e Platão como precursor das ideias espíritas, ele cita as ideias cristãs e as ideias espíritas, né? E para isso, então, é importante que a gente procure entender aquele contexto que separa a primeira edição do Livro dos Espíritos da segunda edição definitiva da obra, ou seja, 1857 a 1860. Nesse período, 2 anos aqui em particular, que é 1858 e 1859, são fundamentais para a gente poder entender de fato o que Kardec vai fazer depois daí e por que ele vai alterar também de forma muito significativa a segunda edição do Livro dos Espíritos, e depois vocês vão entender por que eu estou me referindo a isso. Bom, em 1858, na Revista Espírita de setembro de 1858, Kardec vai publicar um texto dele falando sobre Platão. Platão, a teoria platônica em função da escolha das experiências existenciais, da experiência reencarnatória. Ele faz um longo texto analisando a doutrina de Platão, onde ele se refere, inclusive, a um mito platônico que está contado lá na República, embora Kardec não cite a fonte, mas esse mito está na República de Platão. E ele faz essa abordagem a respeito da teoria platônica, né? Depois eu vou entrar um pouco mais na questão de Sócrates e de Platão. Por enquanto, nós vamos fazer essa abordagem aqui um pouco mais introdutória. Pois bem, então ele está trabalhando com essa perspectiva, né? Aí em 58, apresentando essa primeira ideia aí na Revista Espírita de setembro. Bom, em 59 acontece um fato muito curioso, porque no dia 13 de abril de 1859, um jornal parisiense, um jornal que não era espírita, chamado L'Univers, ou Universo, esse jornal, ele publica um artigo de um abade católico chamado François Chenel. Esse abade católico, ele termina publicando um texto longo também nesse jornal, aonde ele fazia uma série de referências ao espiritismo. E nesta abordagem que ele situa, ele colocava o espiritismo no patamar de uma doutrina religiosa e trazia uma série de questões que distorciam profundamente a natureza íntima da doutrina espírita. Kardec, que era um homem que muito atento aos jornais, aos escritos da sua época, ele, embora o seu envolvimento com a doutrina, né, os seus escritos, Kardec não deixava de ler outros jornais e periódicos da sua época, não apenas de Paris, mas também do restante da França. E Kardec lê esse texto nesse jornal. E quando Kardec lê esse texto, ele vê que havia uma série de incongruências, uma série de equívocos na abordagem desse abade. E ele vai, então, no mês seguinte, em maio de 59, Kardec vai publicar na Revista Espírita uma refutação a esse texto do L'Univers, mostrando a dimensão filosófica do Espiritismo, ao contrário daquelas considerações que o abade havia feito lá no seu artigo. Ocorre que Kardec passou a ficar muito preocupado com a forma como o Espiritismo estava sendo visto de uma forma mais ampla, como ele estava sendo percebido, interpretado a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, e Kardec começa a reunir material
para justamente escrever um livro que vai ter muito da influência dessas refutações que Kardec fazia a outros textos publicados na sua época, né, tentando exatamente colocar um ponto de coerência a respeito da natureza do espiritismo e de outras questões que envolviam muitas vezes temas mais polêmicos. Então Kardec vai reunindo esse material. Logo em seguida, em julho de 1859, portanto, nós estamos aqui falando do mesmo ano, Kardec vai publicar o que é o Espiritismo. E exatamente nesta obra, o primeiro capítulo dessa obra, Kardec faz tanto um texto na Revista Espírita, ali de julho de 59, quanto na própria introdução desta obra, que é o Espiritismo. Kardec vai falar sobre esse capítulo, né, os objetivos desta obra e esse capítulo, e vai considerar que ele vai construir o primeiro capítulo em forma de diálogo, com uma relação dialógica, uma relação dialética, uma relação onde os argumentos vão ser colocados e o que vai valer aqui é a argumentação, é a força dos argumentos, é a força da racionalidade. Então ele vai criar 3 personagens que têm muito a ver com aqueles textos com os quais ele discutia na Revista Espírita, inclusive esse do Abade Chenel, que ele vai depois transformar isso também na figura do padre, que ele vai discutir lá no que é o Espiritismo, o cético, o crítico e o padre. E ali Kardec vai colocar na introdução desta obra, que é o Espiritismo, ele vai se preocupar em dizer que ele constrói o livro em forma de diálogo, pelo menos o primeiro capítulo, exatamente para fugir do ardor do dogmatismo. Ou seja, as palavras são dele. Ou seja, para permitir uma relação dialética, de diálogo, de contrapontos, de conflitos, no bom sentido do termo, não? Na busca de um entendimento, de uma relação de construção do conhecimento, onde o argumento tem um peso muito importante. E justamente na introdução, Kardec, preocupando-se exatamente com essas questões de como as pessoas estavam entendendo o Espiritismo, ele vai fazer uma definição, vai apresentar um conceito do Espiritismo, um conceito destacado, inclusive, né? Ao apresentar a ideia de que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais. Muito bem. Então, Kardec está situando aí exatamente o Espiritismo dentro desse contexto filosófico. Quando nós chegamos em 64, né, aliás, antes disso, em 60, quando ele vai escrever, né, vai publicar, na verdade, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição definitiva, ele vai apresentar ali no frontispício, né, na capa de rosto, ali na folha de rosto do livro, Kardec vai apresentar algo que não tinha lá na primeira edição, que é a expressão filosofia espiritualista. Vejam só, no momento em que ele coloca isto, ele estava inserindo, na verdade, o espiritismo no contexto da filosofia ocidental idealista, o que significa dizer que ele estava associando, né, apresentando o espiritismo dentro de uma perspectiva filosófica espiritualista, né, porque existem filosofias materialistas, e, portanto, estava fazendo uma relação aí, né, com aquilo que ele vai falar depois, lá em 64, né, quando ele, ao publicar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele publica em 64, né, e na segunda edição, que aí já sai o termo imitação e fica apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar, então,
lá nessa introdução, vai fazer uma longa introdução explicativa, né? Vai abordar a questão da metodologia, do que ele usou na formulação, na pesquisa, na área mediúnica, né? Da fenomenologia mediúnica, fazendo explicando ali o que ele apresenta como a ideia do conceito, né, de universalidade do ensino, né? E, em seguida, ele vai apresentar lá no item 4, ele vai apresentar, então, essa questão, que é a questão que nos chega aqui. Então, eu fiz essa introdução aqui breve para dizer o seguinte: quando nós estamos vendo lá no Evangelho ele colocar essa questão, essa assertiva, de que a doutrina socrático-platônica, que é, digamos assim, são dois filósofos do período clássico da Grécia, que são os principais representantes daquilo que nós chamamos de idealismo grego. E depois eu vou explicar um pouco isso aí. Quando ele está fazendo isso, ele não está fazendo de uma forma casual, pura. Ele está sabendo que ele está fazendo isso. Tem uma lógica nele fazer essa observação. Exatamente nesse livro. Por que nesse livro, né? E por que não em outras de suas obras, né? Que ele também vai tocar nesses aspectos. Mas aqui especialmente, né? Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra que Kardec vai explicar, vai publicar exatamente centrada na reflexão em cima dos ensinamentos morais de Jesus. Então, o foco aqui é uma questão essencialmente moral, né? É de examinar a ética de Jesus, a moral de Jesus, embora moral e ética não sejam, do ponto de vista filosófico, a mesma coisa, né? Mas eu estou usando aqui como um sinônimo, porque a moral, na sua raiz latina, ela muda, é costume, né? Então a palavra moral vem de mores, que do latim significa costume. E a moral, nesse sentido, ela muda de época para época, né? A moral do século XIX não é a mesma da moral de hoje, né? Então, assim, a moral ela tem alternâncias. A ética não. A ética não tem. A ética não é uma questão datada desta ou daquela época. Não existe uma ética do século XIX e uma ética do século XX. Nesse sentido, a ética ela é algo mais profundo, né? A honestidade é um princípio ético, independente da época. Já a moral, ela tem mais essa vinculação de tempo. Mas eu não vou entrar nessa discussão, vou usar as duas como sinônimos aqui. Tá? Então, Kardec está trazendo exatamente uma obra importante no contexto das suas obras, né? E é importante a gente lembrar também, de ressaltar, que quando nós estamos falando da obra kardeciana, eu nos últimos anos tenho me preocupado muito em estudar essas obras. A gente habitualmente ouviu falar, né? A gente pegou algumas obras de Kardec. Kardec escreveu 5 obras. Não, Kardec não escreveu 5 obras. Kardec escreveu 32 obras. Tá? 32 obras. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma dessas 32 obras que tem um enfoque muito direcionado na análise dos ensinamentos morais de Jesus. E para que as pessoas não perdessem o foco a respeito dessa obra, Kardec mostra que aquilo que Jesus ensinava, ou uma parte pelo menos daquilo, né, que Jesus ensinava, fazia parte de uma moral, de uma ética universal. O que significa dizer que não é uma moral datada em Jesus ou de seu período. Era uma moral que já havia antecedido Jesus e que, portanto, já estava presente sob alguns aspectos no pensamento de Sócrates e também no pensamento de Platão.
Então, Kardec faz questão de trazer esse aspecto, né, enfatizando que é importante se pensar que o Espiritismo, na verdade, né, enquanto uma doutrina filosófica, o Espiritismo ele também teria suas raízes mais profundas lá no idealismo de Sócrates e Platão. Por quê? Né? Eu estou cuidando aqui o horário, né? Se vocês estiver passando, vocês me falem aí, tá? Ou se alguém quiser também perguntar, pode ir falando, porque a gente vai conversando também. Não há problema nenhum. Então, só para entrar um pouco então nessa perspectiva de Sócrates e Platão, né, vamos observar o seguinte. Né? Vejam, eu mencionei, todos nós sabemos, aquela frase então que Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, na segunda edição. Né? Não só aquela frase, né? Então, o Livro dos Espíritos, segunda edição, é praticamente um livro novo, né? Outro livro, praticamente. Né? Em relação ao primeiro. Tá? Então, há uma série, inclusive, há aspectos muito interessantes. Né? Por exemplo, no Prolegômenos, que na primeira edição é muito curto, a segunda edição é muito maior, e tem um texto lá do Prolegômenos, um parágrafo do Prolegômenos, né, que Kardec fala que o livro foi ditado por orientação dos espíritos, tal, etc., etc. Né? Na primeira edição, ele fala em doutrina espírita, Kardec, nesse parágrafo, e na segunda edição ele muda esse parágrafo. E ao invés de usar a expressão doutrina espírita, ele usa esta filosofia racional. Essa é a tónica. Isso não é uma questão de tradução. Tá? Se a gente olhar nos originais, pelo menos nas primeiras lá, nas primeiras edições francesas, que estão disponíveis para qualquer um de nós olhar na Biblioteca Nacional da França, inclusive para fazer download, né, eu tenho todos eles guardados aqui comigo, né, baixados, enfim, gratuitamente da Biblioteca Nacional da França, que a gente pode consultar tranquilamente. Né? E o outro aspecto também, né, é que na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele tem lá uma conclusão também bastante longa, tá? E comparando com a primeira, né? A primeira ele chama de epílogo, inclusive. E lá na conclusão da segunda edição, ele vai dizer: a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz ao bom senso e à razão. Tá? Ou seja, o que a gente está observando aí? Né? A gente está observando, por diversos textos de Kardec, eu estou essencialmente em Kardec, tá? Nesse momento eu não estou usando nenhum outro autor para me referir a isso. Estou trabalhando com essa questão de que, na verdade, quando Kardec fala de Sócrates e Platão, é porque ele está na essência, né, inserindo o Espiritismo dentro dessa tradição filosófica ocidental idealista. Tá? E qual é a diferença disso, então? Tá? Veja o seguinte, na Grécia, quando a filosofia surgiu, nas colônias da Jônia, né, da Magna Grécia, enfim, não vamos entrar nessa questão agora, mas quando a filosofia surge, os primeiros filósofos são os filósofos da physis, filósofos da natureza. Eles estão preocupados em entender a vida, o ser também. Tá? Então, Tales, Anaxágoras, etc. E dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Esses dois sujeitos, eles vão começar a estudar a realidade da vida e vão chegar a um conceito grego, que é o conceito de átomo, que é um conceito simples. Olha, se eu pegar qualquer coisa material e começar a dividi-la, chegar um momento que tornar-se impossível essa divisão. Porque nós vamos chegar numa partezinha tão pequena que eu não consigo dividir. A essa porção mais mínima da matéria, que não poderia ser dividida, eles chamavam então de átomo. A significa não, o prefixo de negação, e toma é divisão. Pois bem,
para Leucipo e para Demócrito, tudo é átomo, tudo era átomo. E o ser humano seria formado de átomos, logo, de matéria. Então, quando o sujeito morresse, acabaria o sujeito, porque os átomos iriam se desagregar. Essa tradição, essa concepção atomista grega, ela vai, ao longo da história do Ocidente, vai dar origem àquilo que nós chamamos de materialismo, certo? No período clássico da Grécia, né, século V, por aí, né, Sócrates nasce em 470, 69, por aí, ali no esplendor da democracia grega, né, no século de Péricles e tal. Sócrates e depois Platão, né, os dois, na verdade, né, porque Platão foi discípulo, estudou junto com Sócrates, né, embora Sócrates não tenha criado nenhuma escola, Sócrates vai pensar diferente de Leucipo, de Demócrito e dos demais atomistas. Eles vão entender o seguinte, que o ser humano é um ser anterior à existência material. Tá? Então, existem dois princípios básicos, o ser e o não ser. O ser é a realidade profunda, é aquilo que pré-existe ao berço e aquilo que sobrevive à morte. Tá? Então, o ser é o mais importante. Tá? Tanto é que tanto Sócrates como Platão, eles ensinavam a imortalidade da alma, os seus textos, né? Quer dizer, Sócrates não escreveu nada. Tudo aquilo que a gente sabe de Sócrates foi escrito por Platão, Xenofontes, basicamente esses dois, né? Mas principalmente Platão. Então, eles eram não só apenas imortalistas, não concebiam essa concepção da imortalidade, mas também reencarnacionistas. De tal forma que eles não usavam a palavra reencarnação, porque essa palavra reencarnação não existia na época de Sócrates nem de Platão. Tá? Eles chamavam de vidas sucessivas, de várias existências e tal, mas não usavam essa palavra. Tá? Então, por exemplo, a gente pegar o Fédon do Platão, que é uma das obras que Platão trata da imortalidade da alma, a gente vai ler alguns capítulos ou alguns parágrafos, se a gente lê aquilo, nós vamos imaginar algumas partes que nós estamos lendo um texto espírita. Tal é a sincronia, tal é a semelhança do ensinamento que eles estão trazendo ali, de forma intuitiva, por amadurecimento espiritual deles, né? De tal forma que Platão, inclusive, considerava, né, que o viver é recordar-se, né? O aprender, na verdade, é um processo de rememorar aquilo que nós já desenvolvemos, né, no passado. Né? E ele vai considerar, então, que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. E é muito interessante porque, assim, quando a gente está estudando um teórico, um texto, né, seja de Platão ou seja do Espiritismo, né, seja de Kardec, é muito importante a gente entender o significado da palavra. Inclusive, na própria introdução do Livro dos Espíritos, Kardec atenta para isso. Tá? Chama muita atenção para essa questão. O sentido da palavra dentro de uma teoria, tá? De uma doutrina. Quando Platão está usando o termo ideia, ele não está se referindo à ideia pensamento. A ideia para Platão é um mundo supramaterial. É um mundo que está além do físico. Tá? Um mundo perfeito. Aonde tudo aquilo que nós temos no mundo sensível, que seria o mundo material, o mundo corruptível, o mundo imperfeito, o mundo incompleto, tudo isso é uma pálida ideia daquilo que existe no mundo das ideias. Tá? É como se nós pegássemos, por exemplo, um pintor retratando o quadro da natureza. A natureza é perfeita, mas quando o pintor pinta o quadro, aquele quadro não sai igual ao original. Tá? Quer dizer, dá uma ideia, mas não é o original.
Então, Platão dizia, o original é o mundo das ideias. E o sensível é o que está aqui. Por isso que isso aqui muda, é mutável, porque progride. Então, tanto Platão quanto Sócrates, eles desenvolveram uma moral, uma moral centrada na ideia da sabedoria, do amor. Platão, inclusive, escreve um livro sobre o amor, discutindo com Sócrates, o Banquete, aonde Sócrates se refere a Diotima, tem vários pensadores e tal, e discutindo, cada um dá uma ideia sobre o que é o amor e tal. E aí, Diotima, que era uma mulher sábia, ela diz para o Platão, para o Sócrates, aliás, o amor é a procriação do belo. É uma das definições mais belas, aqui uma redundância, mas uma das definições mais belas que a gente encontra, do que seja o amor. Quer dizer, essas ideias, elas antecedem Jesus. Então, assim, a ideia da honestidade, Sócrates, por exemplo, quando ele foi condenado pelos 30 tiranos que governavam Atenas, já na decadência da democracia grega, e na ascensão da tirania na Grécia, em Atenas, ele foi condenado e a mulher dele, a Xantipa, que era uma mulher meio agitada, a mulher do Sócrates, quando ela foi visitá-lo na prisão, ela estava inconsolada. E Sócrates sereno. E aí ela diz para ele, mas Sócrates, como é que nós vamos viver sem ti e tal? Eles te condenaram injustamente. E Sócrates diz para ela, e tu preferiria que eles tivessem me condenado justamente? Bom, então melhor que seja assim. Um dos discípulos dele, chamado Críton, vai visitar ele na prisão. É contado na Apologia de Sócrates, por Platão, isso. E aí o discípulo diz para ele, olha, Sócrates, primeiro Sócrates pergunta, como é que tu conseguiu entrar aqui? E o rapaz diz para ele, a gente deu uma conversada com o guarda ali. E aí o Sócrates já ficou assim, já não é uma boa coisa. Bom, aí o discípulo diz para ele, mestre e tal, nós estamos preparando para que tu fujas. Tu precisa fugir disto e tal. Eles vão te matar, etc. E Sócrates diz, não, eu não vou fugir. E como é que eu vou fugir depois vou ensinar moral? Sócrates diz para ele, não posso fugir. E o jovem ficou inconsolável. E Sócrates estava sereno, quer dizer, a questão socrática está lá muito na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga lá sobre a questão da felicidade. Se há um princípio comum de felicidade que nos uniria a todos. E entre o que os espíritos colocam, ele diz uma consciência tranquila. O princípio moral da consciência tranquila é o princípio da felicidade. Então vejam, existem vários pontos de contato, sem dúvida, entre a filosofia idealista, porque o idealismo é o quê? É o contrário do atomismo. O idealismo é o ideal, é o homem que pode vir a ser, através do esforço por desenvolver a sabedoria e por tornar-se um ser melhor, mais humanizado, mais humanitário. Numa linguagem de hoje, talvez, a gente pudesse dizer mais espiritualizado. Então, é essa perspectiva que forma o idealismo grego e a filosofia de Sócrates e Platão, a filosofia espiritualista. Por isso que Kardec coloca a filosofia espiritualista, porque é uma concepção que está além da perspectiva material. Maravilha. Quanta informação, né, gente? Vamos ver. Liane, quer fazer algum comentário, uma pergunta?
Foi muito bem colocado pelo Gé a questão dos pontos de contato entre a filosofia socrática e o espiritismo. E tanto é que na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, aos benfeitores qual o método mais eficaz e prático de se melhorar e não se cair em tentações, os benfeitores responderam, né, um sábio da antiguidade já o disse, conhece-te a ti mesmo. E todos nós que lemos isso achamos, né? É mesmo, conhecer a si mesmo é importante. Mas como conhecer-se a si mesmo? Eu acho que é uma questão que muitas pessoas têm. Como que eu faço para me conhecer? Eu me conheço fisicamente, né? Então, eu gostaria que tu tecesse algum comentário sobre isso. Como se conhecer? Pois é, bem lembrado, né? Essa questão 919, que essa questão, essa pergunta, não é o número, né? Mas a pergunta na primeira edição do Livro dos Espíritos não existia. É uma questão que vai aparecer só na segunda edição de 1860. Tá? Pois é, essa é uma questão socrática, né? Que embora aí não há referência ao Sócrates, mas esse sábio da antiguidade era Sócrates. Vejam que Sócrates tinha um amigo chamado Querofonte. Desculpem pelo nome, né? Mas era o nome do sujeito, fazer o quê, né? E ele, um certo dia, esse amigo de Sócrates, antes de Sócrates começar, de fato, né, a desenvolver os seus ensinamentos, ele foi visitar o templo de Apolo, em Delfos, né, templo dedicado a Apolo. E lá no templo de Delfos, né, dedicado a Apolo, esse jovem mantém contato com um oráculo, uma pitonisa, ou, usar uma expressão mais nossa, médium, né, uma médium. E o jovem, então, indaga para essa pitonisa, quem seria o homem mais sábio? E ela, então, redarga a ele que esse homem mais sábio era Sócrates. E Querofonte vai e comunica, diz, olha, pessoal, vai correndo atrás de Sócrates e diz, olha, o oráculo me diz que tu é o homem mais sábio. E Sócrates ficou espantado, porque a única coisa que ele sabia, na verdade, a única coisa que ele tinha era a consciência da sua própria ignorância. E aí Sócrates disse, mas como que eu sou sábio, se eu só conheço a minha própria ignorância? E ele começa então a refletir sobre isso, e ele descobre então que na verdade a missão dele, a tarefa dele, é fazer com que outras pessoas chegassem aonde ele chegou, ou seja, descobrissem a sua própria ignorância, as suas próprias ilusões. Né? E Sócrates fazia isso através do diálogo, né? Portanto, não era uma pessoa muito agradável para a gente conversar, porque ele criava uma trama de questões no diálogo de argumentos, aonde o sujeito chegava um momento que tinha que reconhecer a sua própria ignorância, não tinha saída dentro da argumentação apresentada por Sócrates. Né? Então, essa questão do autoconhecimento, no sentido original, no sentido socrático, estava associado a isso, ao sujeito descobrir a sua própria ignorância, ou seja, reconhecer os seus limites, né? Perceber de fato quem era, abandonar, Platão vai transportar isso para uma metáfora também depois, né? Lá na República, que é o mito da caverna, né? É necessário abandonar a caverna e encontrar a vida exuberante. É necessário abandonar as nossas ilusões, não é? De certa forma, as ilusões que nós criamos a respeito de nós mesmos, as representações que nós construímos sobre nós e tentarmos nos olhar, tentarmos nos reconhecer de uma forma natural, sem aquela perspectiva de se martirizar
porque eu sou a pior pessoa do mundo. Isso tudo é bobagem. Né? Na verdade, o autoconhecimento dentro dessa perspectiva filosófica, e que o próprio Santo Agostinho depois dá o seu depoimento nessa mesma questão, né? Que é a questão de fazer uma autoanálise, como é que foi meu dia e tal, etc. Esse princípio do autoconhecimento é o autoconhecimento que eu posso conhecer. Porque nem tudo eu devo conhecer, nem tudo eu posso conhecer sobre mim. E há coisas mesmo que é melhor que eu não conheça. Tá? Então, assim, o autoconhecimento não é um sentido, é uma coisa relativa. Não é uma coisa que a gente vai pensar no sentido absoluto. Né? Mas a gente poder pensar um pouco mais de fato, né? Reconhecer assim, os nossos limites, as nossas possibilidades, com uma honestidade intelectual. Tá? E a partir desse reconhecimento, a gente poder melhorar, começar a tentar melhorar, a se esforçar para melhorar aquilo que a gente... Eu só posso mudar aquilo que eu vejo, daquilo que eu consigo enxergar. Tá? Numa linguagem mais junguiana, seria o sujeito descobrir as suas sombras, né? Conseguir enxergar as suas sombras. Então, o autoconhecimento está muito mais nessa perspectiva, assim, né? De encontrar a sua própria ignorância, os seus limites, né? E descobrir também as suas potencialidades, né? Aquilo que o sujeito tem de bom, etc., com harmonia, com bom senso, né? Para viver melhor. Maravilha. Cris, minha amiga. Pois olha, estou aqui ouvindo, achando tudo tão interessante. E uma coisa que me chamou a atenção foi um comentário que o GR fez de que Sócrates trazia um conhecimento intuitivo, né? Um conhecimento espiritual já armazenado dentro dele. E aí a gente fica pensando que o quanto a condução das nossas vidas, a condução do nosso processo evolutivo por nosso governador espiritual é feita de uma forma tão ampla, porque quando a gente olha o que está acontecendo à nossa volta hoje, por exemplo, nós percebemos o quanto nós temos uma visão pequena e acanhada. E quando a gente começa a ver tudo isso, desde muito antes de Cristo vir, já todo esse trabalho de missionários, porque Sócrates, como tantos outros, veio como um missionário, semeando já todo esse embasamento, todo esse conhecimento, que até hoje, né, com o lançamento da doutrina espírita, depois de Cristo, 1857, e hoje, 2020, nós ainda estamos tentando entender e ainda estamos estudando. Então, o quanto esses espíritos que são espíritos superiores, que vieram à Terra e que já traziam na sua estrutura espiritual esse conhecimento, vieram e nos auxiliaram, né, no nosso entendimento e na nossa evolução. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito interessante a gente entender, né, que existe uma condução nas nossas vidas, na nossa evolução como seres humanos, e Sócrates teve esse papel tão importante, né, já naquela época, nos trazendo tudo isso. Apenas isso. Apenas para considerar que esses filósofos, né, no caso do Sócrates e de Platão, mas especialmente aqui no pensamento de Sócrates, há uma coisa fundamental para eles, que o Espiritismo vai também ressaltar, que é a questão da autonomia. O sentido do que o sujeito ele está inserido dentro de um contexto de tal forma de experiência que ele possui autonomia moral. Então, a autonomia moral parte de uma lógica da própria liberdade humana.
Então, é dentro desse contexto, né, de experiência, de liberdade, de ensinamento, que o ser, ao longo, dentro do ritmo que lhe é peculiar, porque cada um tem um ritmo próprio, né, vai procurando desenvolver essas suas potencialidades ou a sua consciência de si mesmo. Eu estava aqui fazendo algumas reflexões, né, quando tu falava sobre a questão de Kardec, né, o ponto de vista, inclusive, dessa fé raciocinada, a filosofia como sendo também uma das partes, esse tríplice aspecto, né, da doutrina espírita. E a gente percebe, eu não sei se tu tem também se consegue inferir isso da atualidade, que parece que a gente chegou numa crise novamente, nesse aspecto do exercício da razão. Parece que a gente está desenvolvendo novamente, que era o berço que o Espiritismo passou, que foi um berço onde o positivismo, né, ele queria negar aquilo que não fosse explicado pela ciência. Inclusive, não sei se foi em virtude disso, até que tu podes fazer um comentário sobre isso, que a doutrina espírita ela acabou surgindo neste momento, exatamente nesse momento do berço do positivismo. Tu consegue perceber, não sei se é uma impressão, se há um novo positivismo sendo inserido, ou se está se caminhando para ele, ou algo mais iluminista. Não sei como é que tu enxerga hoje na atualidade. Bom, em se tratando de espiritismo, é importante lembrar, né, que o espiritismo, na verdade, ele é vamos falar até de Kardec, né? Kardec é um herdeiro natural do iluminismo. Tá? Bom a gente lembrar que Kardec estudou com Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, e Rousseau foi um dos grandes pensadores iluministas, né, do século XVIII. Então, o iluminismo defendia essencialmente a questão da racionalidade, né? O iluminismo é uma perspectiva de se ver o mundo distante de dogmas religiosos. Quer dizer, os dogmas religiosos, os princípios religiosos, aquele religiosismo, né, depositário de uma teologia do medo, essa perspectiva para eles estava superada. Né? Então, Kardec é tributário disso. Né? Tanto é que as escolas que Kardec dava aula eram escolas laicas. O laicismo era uma coisa importante. Né? E agora eu vejo, sim, que a questão... nós estamos numa crise de racionalidade hoje. Né? Eu acho que hoje nós estamos num irracionalismo. Nós estamos voltando ao irracionalismo. Né? Por diversos fatores. Enfim, não vou entrar nos detalhamentos, mas... acho que inclusive o espiritismo, né? O espiritismo não contra doutrina, né? Mas eu me refiro mais aos espíritas, especialmente. Né? O espiritismo é uma doutrina racional, é uma doutrina essencialmente racional. Não significa dizer, às vezes as pessoas entendem mal isso, né? É só racional, é só intelectual. Não é, o racional ele não exclui o emocional. Não é uma coisa não exclui a outra. Mas é importante que a gente entenda que nós estamos diante de uma doutrina. De uma doutrina que é uma doutrina teórica. É um corpo de doutrina. Né? Portanto, é uma teoria. Né? Não entendam mal a palavra teoria. Né? Kardec usou várias vezes a palavra teoria no conjunto das suas obras para se referir ao espiritismo. Né? É uma concepção teórica. Né? Claro que não é só uma teoria no sentido de uma filosofia especulativa, não é isso, né? Porque a filosofia no espiritismo, ela decorre da ciência espírita. É um caminho contrário do que aconteceu no Ocidente. Vejo que no Ocidente, o que surgiu primeiro foi a filosofia. E a ciência, ela só pode ser algo que a gente vai falar em ciência a partir do século XVI, século XVII. Tá? Enquanto que a filosofia nasceu lá no século VI, VII, antes de Cristo. Então, isso é uma questão.
No Espiritismo aconteceu o contrário. O Espiritismo, a filosofia, ela só surgiu depois da ciência espírita, da investigação, né, fenomênica. Então, isso tudo exige uma reflexão, estudo mesmo. Né? Quer dizer, eu pessoalmente tenho considerado, né, dentro daquela tradição de pensadores, como Herculano Pires, como Deolinda Amorim, infelizmente são pensadores espíritas que ficaram absolutamente esquecidos, né, no Brasil, lamentavelmente. Né? Mas é uma tradição que puxava para isso, para esse racionalismo dentro do espiritismo. Né? Por quê? Porque a doutrina espírita ela nos leva a isso, a gente compreender as coisas e não ficar repetindo coisas simplesmente sem entender. Né? Então, eu acho que o espiritismo ele tem um potencial, né, de movimento muito maior do que poderia ter se nós entendêssemos melhor a doutrina, e entender a doutrina não é sentar em volta de uma mesa para estudar espiritismo e dizer que assim seja e terminou o horário e a gente estudou. Não, isso não é estudo. Tá? O estudo tem que ter dialética, tem que ter realmente uma outra dinâmica. Então, eu penso que a história ela tem ciclos. E hoje nós estamos num ciclo também mais sombrio da história. Tá? Um ciclo, por vezes, desse irracionalismo. As pessoas começam a questionar coisas assim, absolutamente absurdas, né? E já estariam totalmente superadas. Então, o Espiritismo tem uma contribuição enorme para nos dar, né? Tem nos dado essa contribuição, não só para nós, mas para a sociedade humana, né? Pelo menos, obviamente, para aqueles que conhecem, né? Se você for em Paris hoje, você perguntar para grande parte dos parisienses quem foi Allan Kardec, ninguém sabe quem foi. Tá? Infelizmente é isso. Então, assim, o Espiritismo ele tem uma grande coisa, uma doutrina jovem, muito jovem. Tá? Uhum. Então, só que assim, ele precisa ser bem compreendido. Porque se a gente não compreender, e para mim, eu estudo Espiritismo digamos, há mais de 30 anos. Né? Comecei a estudar lá por 85, por aí ainda. E eu comecei a entender o Espiritismo na metade disso aí, de 10 a 15 anos atrás, quando eu comecei a mergulhar, de fato, no conjunto da obra de Kardec. E fazer um estudo integrado dessa obra, e não fragmentado. Porque, por exemplo, esse tema que a gente está discutindo, item 4 do Evangelho, da introdução do Evangelho, se eu for olhar isso de uma forma fragmentada, vou entender por que Kardec botou isso lá, afinal de contas. Ele botou porque foi uma convenção, uma conveniência dele lá. Não foi uma questão assim de conveniência. Isso tem uma anterioridade. Né? Tem uma lógica dele botar isso aí. Não é por acaso. Né? Então, assim, por isso que o Espiritismo tem uma contribuição, ele precisa estudar, realmente, estudar mesmo a doutrina, para fazer um contraponto a esse racionalismo que está aí, né? Exatamente. E, meu amigo? Gente, assim, queria fazer tantas perguntas para o Gerry que dá quase vontade de convidar ele para a gente fazer uma série de podcasts, cada um com uma pergunta que a gente possa aprofundar, Gerry. Mas é porque eu senti muita afinidade na tua fala. Eu sou um verdadeiro apaixonado por Sócrates, apesar de não conseguir citar as obras também quanto você, mas eu tive uma cadeira de psicologia, filosofia e psicologia agora no primeiro semestre, né? Pena que a gente conseguiu trancar a bolsa por causa da pandemia, Sócrates. E eu li o Phaedon, porque minha mãe é formada em filosofia, então eu tenho toda a coleção dos pensadores aqui em casa e tá bom. Na casa dela, na verdade, eu pego emprestado. Isso, a minha é da capa vermelha. E eu acho fantástico. Sempre fui desde criança apaixonado por Sócrates.
E o Phaedon ali a gente encontra literalmente parágrafos e textos que parece que você está lendo literalmente as obras espíritas. Eu queria te fazer, então, nesse ínterim, 2 perguntas, tá? A primeira delas, que é a grande dificuldade. Os textos que Allan Kardec tira da abertura, ali, que ele usa para fundamentar, aqueles textos são extraídos do Phaedon porque ele não põe a citação, né? A gente sabe que Sócrates não escreveu nada, só foi para Platão. Essa é a primeira partezinha da pergunta. E a segunda, Gerry, que eu achei muito feliz assim a tua colocação, a necessidade de compreender essa questão da razão que por vezes a gente fala, né? O espiritismo tem que ser consolador. Ouço muito isso, né? E parece que por causa disso não pode trazer o aspecto racional da doutrina espírita, quase como um dogma no consolo, né? Eu acho que às vezes fica um pouco, é um convite às vezes à preguiça mental. A gente compreende a condição dos nossos irmãos de caminhada, mas a gente sempre tem que buscar um estímulo maior. Eu gostei muito dessa tua fala, né? Mas a gente também tem que equilibrar com bom senso, porque irmãos, às vezes, que fazem da tribuna espírita, parece que você está fazendo uma defesa de doutorado também, e perde o equilíbrio. Então, eu gostaria assim, que tu pudesse comentar disso, e dentro dessa tua proposta, que você falou de ler todas as obras, né? Eu estava fazendo pesquisas no Kardecpad, por exemplo, e eu estou fazendo a leitura das revistas espíritas em ordem, né? Agora estou tentando ler as 33, estou na de 60 já, né? Vamos ver se até o final da encarnação eu termino todas elas. Eu queria, então, te fazer essa proposta dessa questão, assim, como também equilibrar, né? A gente não fazer só uma questão muito intelectualizada, até propondo ideias intelectualoides, mas sem fugir daí dentro do atendimento espiritual do centro espírita, da casa espírita, esse aspecto realmente mais consolador da doutrina. A questão é o seguinte, a questão, na minha opinião, né, e aí a minha percepção, é estudar Kardec mesmo, né? Porque, assim, quando a gente está falando em consolação, a gente tem que entender como é que esse mecanismo de consolação funciona. Porque a consolação, ela só existe no Espiritismo em função do esclarecimento. Se tu não tiver esclarecimento, consequentemente, tu não tem consolação. Tá? E o esclarecimento faz parte de um entendimento. Preciso compreensão para entender os mecanismos, pelo menos em parte, porque a gente não entende tudo, né? Compreender um pouco mais os mecanismos pelos quais a vida se manifesta, né? A existência, as situações, os desafios, enfim. E isto se dá pela área intelectual. Quando nós estamos falando na área intelectual, não estamos falando em intelectualismo. Intelectual significa um estudo que te gere uma compreensão das coisas. Tá? Não significa dizer também que quando nós estamos falando na área intelectual, seja algo que se vá complicar para as pessoas entenderem. Não é isto. Também não é isso. Tá? Então, o racional, o intelectual, são formas de estudo, de explicação, de tal forma claras e coerentes e lógicas e com argumentos, tá? Que as pessoas consigam compreender determinadas questões. Então, se a pessoa não consegue compreender, saber por quê, ela vai nas sociedades espíritas para entender as coisas. Porque se não fosse para entender, ela iria em qualquer outro lugar. Tá? Então, assim, o espiritismo ele traz isso de uma forma muito mais clara, muito mais definida, exatamente por isso, porque é uma doutrina filosófica. Ele não tem o compromisso de explicar tudo. Tá? Eu vejo também assim muitas pessoas querendo explicar tudo. O espiritismo, por que caiu uma bomba lá? Por que o espiritismo... Não sei por que caiu. Nós temos que ver outras questões. A vida não é... O espiritismo não é uma teoria totalizante que dá conta de tudo, porque caiu um cabelo ali, por que o espiritismo explica? Não sei. Então, assim, a gente não tem que ter essa preocupação de achar que o espiritismo vai explicar tudo e as pessoas vão entender tudo. Não é assim. Tá? Mas ele tem muito a contribuir. Tá? Então, assim, o conhecimento e a consolação não existe no espiritismo sem conhecimento. Tá? Então, o conhecimento tem que ser estudo.
tem que estudar, tá? Tem que refletir. Estudar não é uma coisa ruim, cansativa, não. O estudo ele tem que ser um estudo dialético, onde as pessoas questionem. Porque se não há dúvida, acho muito curioso, por exemplo, quando eu entro num grupo de estudo e ninguém tem dúvida de nada. Porque eu tenho muitas dúvidas. E se eu não tiver dúvida, eu não tenho motivação para estudar. Então, eu não tenho dúvida, eu já sei tudo. Como assim já sei tudo? Eu não sei, eu tenho muitas coisas que eu não entendo ainda dentro do conjunto da doutrina espírita, que eu ainda estou estudando. Quer dizer, então, o fato mas a pessoa não pode duvidar, porque isso vai perturbar. Isso é mito, não é assim que funciona. Né? Ter uma relação dialética não é gerar perturbação. Tá? Então é o coordenador que não sabe administrar essas questões. Mas não é gerar perturbação, pelo contrário, é gerar uma relação dialética. Tá? Veja, todo o livro dos Espíritos é construído dentro de uma relação dialética. Kardec pergunta, ele formula a questão, muitas questões, ele faz o questionamento, os espíritos respondem, muitas questões ele não entende, ou ele não consegue digerir bem, e ele volta de novo, vocês vão ver A, B, questão não sei quanto, letra A, letra B, etc. Porque ele está voltando de novo aquilo ali, para deixar mais claro, tá? E muitas terminam com um comentário dele. Tá? Então, quer dizer, isso é um fluxo argumentativo de ideias. Ou seja, não é uma coisa que os espíritos dizem e Kardec aceita. Tá? Se vocês, por exemplo, pegar o exame das comunicações que nos enviam, o texto de Kardec, que ele mostra como é que ele examinava as comunicações mediúnicas, tá? De 3.200 mensagens que mandavam para ele, de grupos familiares, de grupos espíritas espalhados pela Bélgica, pela França, etc., para ele publicar na Revista Espírita. E ele examinava essas comunicações, ele vai eliminando, ele vai tirando fora. Sabe quantas ele diz assim, essas aí é um conteúdo inconteste. 3.200 e 3.400 por aí. Ele deixa 100, apenas 100. Tá? O resto ele descarta. Quer dizer, então, isto é o princípio do fundamental. Né? E com relação à questão ali dos textos de Kardec, né, das citações que ele faz, que tu perguntou, esses textos que ele cita está ali dentro da República de Platão, está dentro do Fédon, está dentro do Mênon, né, que são os textos de Platão. Tá? E me parece que são esses 3 livros aí, tá, que Kardec cita ali. Né? E Kardec correu na época também o equívoco em algumas coisas de fazer citação sem citar a fonte. Tá? Não é o hábito. E a gente tem que tributar a ele também. Tá? Claro. William, antes de passar para o encerramento, gostaria de deixar um registro aqui, mandar um beijo para a Cida, uma liderança espírita de Guaíba, que fez um comentário no Facebook, um beijo para a Cida. E uma fala só também, não quero tomar o tempo, porque as gurias fizeram só uma pergunta também, né? Mas o que o Jerry falou da dialética, porque por vezes quando a pessoa vem na casa espírita com esse anseio emocional, que é o nosso papel no atendimento espiritual do centro espírita, né, apaziguar, o método de consolo, ele é dialético, né, Jerry? O psicólogo, na verdade, quando ele faz um diálogo, ele vai provocando questões para o desdobramento, né? Quando vem essa crítica, às vezes, vocês são muito filosóficos, são muito estudiosos, mas é o método utilizado, né, do diálogo a catarse, né? Claro, porque a gente tem que entender que a filosofia é uma coisa da vida. Tá? O Espiritismo não é uma escola filosófica, assim como Sócrates não fundou uma escola filosófica. Tá? Não é uma escola acadêmica. Tá?
Mas é uma filosofia porque ela tem uma estrutura filosófica, né? Eu fiz um curso há um tempo atrás, um curso online sobre filosofia e espiritismo, onde eu mostrei a estrutura filosófica do Livro dos Espíritos. Tá? Então, assim, tem uma estrutura filosófica. E a própria doutrina tem isso. Tá? Então, quer dizer, mas é uma filosofia, é um tipo de raciocínio, né? De dialética, que não é uma coisa acadêmica, complexa, só que a pessoa tem que estudar. Né? Não adianta assim, eu vou ler um livrinho lá, vou dar uma passadinha ali pelo um livro de Kardec, já conheço. Não é assim. Né? É claro que existem obras, né, que são obras simples, que são obras de mensagem, são romances e tal, etc. Eles têm um papel social aí, né, de levar uma primeira informação, um primeiro consolo, aquela coisa mais imediata ali. Só que aquilo é o antitérmico. Tá? Aquilo é o antitérmico, quer dizer, o antitérmico ele tem um efeito e passa. Tá? É diferente de combater a infecção. Então, a filosofia é o mais profundo. Né? O estudo da doutrina é a coisa mais profunda. Isso. Meu Deus, dá pra gente ficar a noite inteira falando, hein? Imagina, hein, Gé? Que maravilha. Então tá, meus amigos, a gente agradece a participação, né, de todos, agradecendo também a participação de cada um dos nossos amigos que colocaram seus comentários. A gente não pôde colocar ali na telinha, mas a gente agradece a Silvia, a Fátima, a Ângela, a Carmen, a Ironita, a Janete, a Euzi, a Vanira, a Maria Elizabeth, a Juliane, a Silvana, a Ana, a Simone, bom, várias pessoas que fizeram comentários aqui para nós e deixaram seu carinho. A gente, então, vamos pedir para que cada um faça seus últimos agradecimentos, que a gente passa para o Gé, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Liane, minha amiga. Bom, foi uma discussão fantástica, maravilhosa, que acho que nos esclareceu em muitas coisas, e a gente agradece ao Géry profundamente por essa oportunidade. Acho que despertou curiosidade em muitos, em mim despertou muitas coisas. Vou procurar outras leituras das que eu estou fazendo. Foi uma oportunidade muito linda e eu agradeço por ela. Agradeço a companhia de vocês todos. Agradeço a quem nos acompanhou nessa live. Uma boa noite a todos. E que possamos filosofar sempre bastante. Cris, amiga. Então, queremos agradecer também na presença do Géry. Foi muito, muito bom. O que despertou, conforme a Eliane também disse, vontade de estudar mais, né? De sair daqui e refazer os nossos estudos e aprofundar. Obrigada pela presença de todos, pelos que estão nos assistindo, e uma boa noite a todos. Nós agradecemos, então, a participação também, e é um privilégio estar com o Géry nesse momento. Ele estará conosco também na Associação Espírita André Luiz, se não me falha a memória, em outubro. A gente tem que olhar o nosso calendário, mas estará conosco também. Se Deus quiser, já vai se aprontando aí para a gente fazer uma live também. Dentro da nossa programação. E, meu amigo, contigo. Em nome da União Municipal Espírita, então, Géry, nós agradecemos mais uma vez a tua estada conosco, já reiterando o convite para estar mais algumas vezes, a todos os nossos irmãos que nos acompanharam nessa live, que se estendeu um pouquinho, mas foi muito enriquecedora, né? Quando trabalha no bem, a gente sabe que a espiritualidade continua conosco, e a todos, né, queridos, cada vez mais fortalecer que o Espiritismo é o Consolador prometido, nós temos um tesouro na mão, então vamos investir o nosso tempo nesse estudo para nos autoconhecermos e assim compreendermos mais os motivos da vida. Então, uma gratidão a todos por estarem conosco até essas horas. Maravilha. Já faz a prece para nós, de encerramento, então, a gente fechando o nosso ciclo. Claro, eu gostaria de agradecer também a generosidade de vocês pelo convite.
cordial e amigável, né? Quero dizer também que eu terminei escrevendo, em função desse assunto, terminei escrevendo um artigo aqui sobre esse tema e que eu posso, se vocês tiverem interesse, posso passar depois também para vocês, tá? Em PDF também, compartilhar com os colegas também, para que vocês possam examinar e fazer a relação dialética também, dando feedback aí, né? Fazendo a crítica de vocês também, que é importante. Certo? Muito obrigado pelo convite. Então, vamos aproveitar então esses momentos, né, para a nossa prece, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade de estarmos juntos nesse momento, né, em que a tecnologia nos aproxima e nos faz com que as nossas ideias, os nossos sentimentos possam também estar sendo compartilhados com muitas pessoas nesta rica oportunidade para que possamos compreender de fato a importância que o Espiritismo tem nas nossas vidas e a sua contribuição para todos nós. Que Jesus nos envolva a todos e nos permita a sua paz. Então tá, meus amigos, nós agradecemos a participação de todos, ficamos por aqui, então, saudando a cada um dos nossos amigos, fiquem com Deus, uma boa semana e até semana que vem. Grande abraço. Grande abraço a todos.